Hoje, conforme já havíamos anunciado, vamos completar o estudo do princípio da interdependência e ver como que ele pode ser aplicado na prática. Só para relembrar muito rapidamente, né, quem não viu as apresentações anteriores, né, os vídeos estão todos no nosso canal no YouTube. Nós vamos fazer um rápido resumo aqui. Esse é o enunciado do princípio, que diz que o nosso comportamento é interdependente com o daqueles que nós convivemos. Também havíamos detalhado já que o comportamento é o conjunto das atividades e reações que nós temos ao ambiente no qual estamos inseridos. E quando a gente fala em ambiente, nós estamos incluindo aí tanto o ambiente interno, né, da pele para dentro, como o ambiente externo, né, os estímulos que vêm do meio ambiente e de outras pessoas. Também comentamos que ao longo da vida o comportamento necessariamente passa por mudanças, no mínimo, conforme a gente vai atravessando as várias etapas da vida, o que faz com que essa frase aqui de alguma forma uma mentira, um mito ou inapropriada, como vocês quiserem dizer. A última questão que a gente havia colocado, né, é que o comportamento ele não é determinístico, né? Nós não podemos prever como que alguém vai se comportar, né? Porque as pessoas têm o direito de escolher como que elas vão se comportar. E vimos também que isso se aplica em cada um dos ambientes, né, que nós chamamos aí de círculos sociais que a gente frequenta. O que nós vamos fazer hoje, então, na verdade, é analisar essa situação e ver, pensar em como tirar proveito, então, desse conhecimento. Frequentemente, a gente busca, de alguma forma, modificar o nosso comportamento para se, entre aspas, né, encaixar melhor, tá certo? O que significa, na verdade, que nós estamos, de alguma forma, criando condutas específicas, né, na expectativa de que os outros as aceitem. Em alguns casos, o sucesso ou o fracasso de convívio nesses círculos sociais depende diretamente do nosso comportamento. Colocamos também que é necessário a gente cultivar comportamentos positivos, tá certo? Justamente no intuito de diminuir o nosso nível de estresse, né? Porque a gente não pode ficar pensando só nisso para ficar estressado, né? O objetivo é que a gente tenha uma consciência desperta, estejamos acordados, enxergando o que está se passando e ao mesmo tempo usar a nossa inteligência emocional, que nós estudamos detalhadamente no princípio da libertação, né? Falamos das emoções negativas longamente antes de entrar aqui no princípio atual, tá certo? E também comentamos que esse é um processo do qual a gente não tem como se furtar. Querendo ou não, a gente é parte desse jogo. Algumas pessoas acabam tentando, de alguma forma, se eximir desse processo aí de renovação e acabam, de alguma forma, então, ficando à espera de algum acontecimento grandioso, importante, dramático, trágico, que pode tanto ser positivo como negativo, mas que tem um impacto tão grande na vida da pessoa que ele acaba, de alguma forma, tirando aquela cortina, né, que a gente brinca que é de fumaça que a pessoa construiu, para não enxergar a sua própria conduta.
Então, obviamente, se a gente tem a consciência desse processo, a gente pode fazer essas mudanças de forma muito mais ordenada, consciente e evitar, né, essas situações extremas, né, principalmente quando forem de caráter negativo. Então, esse é o ponto que nós vamos aprofundar hoje, né? Como fazer isso, tá certo? E a primeira dica é: liga o seu radar, né? Fica ligado no que está acontecendo, porque quando alguém, não importa se é a gente, algum familiar ou alguém com o qual a gente convive em algum ambiente, tem comportamento inadequado, acabam acontecendo comentários e verbalizações. Tem aqui vários exemplos de frases na tela, né, que de alguma forma são sinais de que alguma coisa não funcionou direito, né? Então a gente, na verdade, precisa prestar atenção, né? O problema em si não é a gente ouvir um comentário desses a respeito de alguém, mas usar esses comentários como uma sinalização de que de fato ali há um comportamento que deve ser melhorado. E essa escolha, obviamente, ela é individual, porque nós temos a capacidade de escolher o nosso comportamento. E começamos aqui com algumas perguntas para a gente refletir, né? Tem algumas pessoas que vivem devolvendo ou reagindo aos comportamentos dos outros, sempre no mesmo nível, na mesma moeda, né? E a questão para a gente refletir aqui é verificar se isso é bom ou não. Outro exemplo, bastante comum nos dias atuais, as pessoas partirem da hipótese de que quem concorda comigo é meu amigo e quem discorda é meu inimigo. E a pergunta é se isso ajuda o coletivo a melhorar, certo? A terceira pergunta que nós temos aqui é a seguinte: você muda comportamento somente para não desagradar ou apenas para satisfazer o desejo de alguém? A escolha é sua. Então, quando a gente tem alguma questão desse tipo, seja com a gente, seja no ambiente familiar ou em qualquer outro círculo social, né, a gente precisa observar isso, né? Uma sugestão aqui, na verdade, é sempre verificar como que a gente reage quando a gente enfrenta alguma coisa desse tipo, né? Se nós tivermos que enfrentar alguém que apresenta um comportamento impulsivo, agressivo, rebelde, ameaçador, manipulador, como que você reage nessa situação? E tem que se observar. Se diante disso você fica triste ou deixa de se alimentar corretamente, ou tem dificuldades para dormir, ou fica perdido, com medo, né? Se qualquer coisa desse tipo estiver acontecendo, então essa é uma dica para que você se coloque uma meta aí para fazer frente a esse comportamento, né? Porque nós sabemos que graças à interdependência, essa é a forma pela qual a gente consegue influenciar os outros, né? E a gente tem que sempre lembrar disso, né? A gente sempre trabalha isso em cima da gente, né? Porque nós não temos a capacidade de influenciar o outro diretamente. Outra possibilidade que pode estar acontecendo, né, que a gente mesmo tenha, por alguma razão, comportamentos como fofocas, críticas desnecessárias, apresentar mau humor, né, dentro de algum ambiente específico, né? Se a gente identificar isso, então escolhe um desses também
para você se melhorar por meio das nossas metas, né? E nesse caso, provavelmente você vai encontrar exemplos ou modelos, né? Pessoas que têm um comportamento diferente do teu e que podem servir aí de inspiração. Outro lugar onde a gente precisa tomar muito cuidado, e que seria, na verdade, assunto aí eu diria até de um curso completo, né? Para a gente colocar tudo o que precisa saber, pela complexidade que criou. Mas vocês devem lembrar que um dos nossos círculos sociais é a nossa rede de amigos virtuais. E no mundo virtual existe a possibilidade também da gente desenvolver comportamentos inadequados, de expor pessoas, de incentivar atitudes de ódio, de espalhar fake news, muitas vezes até por inocência, por ingenuidade ou por desconhecimento. Então, se isso estiver acontecendo também, tem aí uma sugestão de uma meta. Se isso acontece de maneira ingênua, alguém avisou você, ó, isso aí é fake, então significa que ali você tem algo que você precisa melhorar em você, né? Para a gente fechar essas questões, né, eu trouxe aqui uma frase do Paulo Vieira, um dos coaches aí modernos brasileiros, né, para a gente entender, ter consciência, né, dessa questão que estava aí no título dos slides várias vezes em letras maiúsculas, né, a palavra eu, cada um de nós, né? E a frase diz assim: você é o único responsável pela vida que tem levado. Você está onde se colocou. A vida que você tem levado é absolutamente mérito seu, seja pelas suas ações conscientes ou inconscientes, pela qualidade de seus pensamentos, seus comportamentos e suas palavras. Por mais doloroso que seja, foi você que levou a sua vida ao ponto em que está hoje. E sendo assim, só você poderá mudar essa circunstância.